Olá a todos. Hoje irei fazer uma análise dos limites do município de Porto União, Santa Catarina. Algumas pessoas possuem dúvida aonde começa, aonde termina, então eu estarei pegando e filmando os limites. Estou aqui no aplicativo OpenStreetMap. Vou estar passando pelos limites do município. Então, partindo da Ponte de Ferro, sentido leste, o município de Porto União faz limite com União da Vitória, pelo Rio Iguaçu, até o encontro com o Rio Timbó. No Rio Timbó, ele passa a fazer divisa com Irinhópolis. Ele vem seguindo o curso do rio. Vou prosseguir. No Despraiado, ele ainda continua fazendo divisa com Irinhópolis por meio do Rio Timbó. Daí, a partir deste ponto aqui, ele começa a fazer divisa, o limite com Calmon, por meio do Rio Redondo. Tentar aproximar um pouquinho mais. É um rio bem estreito, curso hídrico bem pequeno. Vejam como é o mapa de Porto União. Ó, Ribeirão Redondo. O nome do corpo hídrico que faz o limite. Até nesse ponto aqui. Nesse ponto ele começa a fazer limite com Timbó Grande. Nessa coordenada geográfica aqui, ele passa a deixar de utilizar o Ribeirão Redondo como divisa e ele passa em linha reta até um outro marco. Esse ponto eu acho bem confuso. O limite de Porto União, que a gente não consegue se basear muito bem aonde que é. Ele não é um ponto fácil de visualização como um corpo hídrico, como uma estrada rural, como uma ferrovia. Ele vem em linha reta até um outro marco. Então vou ir até aqui no ponto em que ele utiliza um corpo hídrico para fazer a divisa. Aqui provavelmente é a nascente do rio Lajeado Leão, um curso hídrico no caso. E aqui que finaliza a divisa sem utilizar corpo hídrico. Daí a partir desse momento ele inicia novamente utilizando o corpo hídrico como meio para limite municipal. Então ele vem vindo pelo Lajeado Leão, corpo hídrico. Utilizando novamente o corpo hídrico, até chegar ao Rio Bonito. Nesse ponto, o Rio Bonito passa a ser a forma de limite. E ele vem vindo. Daí, a partir desse ponto, quando encontra o córrego Ervazinha, passa a ser o córrego Ervazinho o ponto de divisa. É muito confuso. São vários e vários corpos hídricos estreitos que fazem a divisa. Então, no córrego, e prosseguindo aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, do Rio Bonito, ele vem ao córrego Bastião.
Ó, aqui o Rio Bonito. Perdão, do Rio Bonito é o córrego Ervazinha. Depois do córrego Ervazinha ele passa a ser o córrego Bastião. A divisa. É uns córregos muito estreitos. Você vai se perdendo no meio de tantos corpos hídricos. Ó. A partir desse ponto aqui passa a ser córrego Bastião. O nome do corpo hídrico que faz o limite. Nesse ponto, deixa de ser corpo hídrico e novamente passa a ser ponto... não é um ponto natural. No caso, um ponto artificial. Deixa eu tentar encontrar o corpo hídrico. Ó, nesse ponto aqui, é utilizado o lajeado dobrado como corpo hídrico de limite entre os municípios de Porto União e Calmon. Lajeado dobrado. Até o Rio dos Pardos. Nesse ponto aqui, na Cachoeira da Esmeralda, na união entre o lajeado dobrado com o Rio dos Pardos, o Rio dos Pardos inicia como sendo o curso hídrico de limite entre os municípios de Porto União e Matos Costa. Aqui vamos sentido norte. O Rio Bonito já é um corpo hídrico bem mais largo. Porém, ele vem até aqui na usina do Rio dos Pardos, se não me engano. Só ver aqui, para mim não estar mentindo. Aqui é o salto do Rio dos Pardos. Ele vem até esse ponto aqui da união do salto do Rio dos Pardos com a PCH Pardos. Nesse ponto, o Rio dos Pardos deixa novamente de ser a divisa e a divisa começa a ser artificial, entre dois pontos artificiais. Desse ponto em linha reta, sem se basear em nenhum curso hídrico. Vamos ver até onde ela vai dar aqui. Ó, a linha reta, ó. Até um ponto, um topo de morro que possui 1.280 metros de altitude. 1.280 metros de altitude. Daqui, ele vem em linha reta novamente até um corpo hídrico com o nome Córrego do Cerne. Aqui o Córrego do Cerne começa a ser o ponto de limite, o meio de limite entre os municípios de Porto União e Matos Costa. Ele vem prosseguindo pelo Córrego Cerne. Até ele entrar no Rio Pintado. O Córrego Cerne finaliza no Rio Pintado. Aí a divisa do município, o limite, começa a ser por meio do Rio Pintado. Sentido a montante, no caso, indo contra a correnteza. Daí ele tem uma parte que é o lajeado liso. Ó, inicia aqui, ó, o córrego do lajeado liso. É muito confuso as divisas, porque eles não padronizam só corpos hídricos. Uma parte é corpo hídrico, outra parte é pontos artificiais. E aqui continua sendo, ó, Rio do Lajeado Liso. Vamos ver até aqui onde é que esse corpo hídrico é a divisa. Perdão. Até esse ponto aqui. A partir desse ponto,
Novamente, o limite passa a ser pontos artificiais em linha reta. Desde essa curvatura do rio, em linha reta, tirar um pouco do zoom. Aqui é CC135. Até um ponto artificial aqui que não dá pra ver o que é. Não tem nenhum ponto de referência no caso. Ó, uma linha divisória sem nenhum corpo hídrico. Provavelmente alguma estrada antiga inexistente atualmente. Até chegar no rio Tamanduá. Daí, a partir desse momento, o rio do Tamanduá passa a ser o ponto de limite entre os municípios de Matos Costa e Porto União. Vem prosseguindo pelo rio Tamanduá. Vem seguindo pelo rio Tamanduá. Até esse ponto. Depois desse ponto, que é a foz entre o córrego São João e o rio Tamanduá, o rio Tamanduá deixa de ser o meio de limites de municípios e passa novamente a ser dois pontos artificiais. Desde esse ponto aqui, em linha reta, até essa outra ponta aqui, até essa coordenada geográfica, e vem em linha reta novamente. Aí faz uma leve curva. Até chegar ao Ribeirão do Meio. A partir desse ponto, o Ribeirão do Meio passa a ser o curso hídrico do ponto de limites entre Matos Costa e Porto União. E vem seguindo pelo Ribeirão do Meio. Isso acredito que muitos vereadores no caso saibam onde exatamente é a divisa entre Porto União e os demais municípios, porque ele é muito quebrado, não tem um ponto fixo. Você vem pelo Ribeirão do Meio, sem a utilização de GPS é quase impossível você saber se você está pisando em Porto União ou Matos Costa, em partes que não tem curso hídrico como meio de limites entre municípios. Você não consegue se basear no meio da floresta se você está em Porto União ou Matos Costa. A não ser que seja uma pessoa que resida no lugar e tem experiência onde exatamente é Matos Costa e onde que é Porto União. Mas você sendo leigo no assunto, você não consegue visualizar onde que realmente é a divisa, sem o uso de um GPS. Então, seguindo o Ribeirão no Meio, até chegar ao Rio Jangada. Daí, a partir desse ponto, o Rio Jangada passa a ser um meio de limite do município de Porto União com outro município. Aqui já com o município de Porto Vitória. Perdão, General Carneiro. Aqui vem vindo General Carneiro, divisa com Porto União por meio do Rio Jangada, até esse ponto aqui. A partir desse ponto, na foz do Rio Xaxim, o curso hídrico do Rio Jangada deixa de ser o meio de divisa e o ponto de divisa passa a ser pontos artificiais novamente, agora com Porto Vitória. Ele vem em linha reta, desde a foz do Rio Xaxim até esse ponto aqui. Esse ponto aqui não tem nenhum atributo natural para a gente conseguir fixar que é aqui o ponto de divisa.
Daqui ele vem em linha reta novamente. Vem em linha reta novamente. Não tem o corpo hídrico como ponto de referência. Percebam que partes da BR-153 às vezes fica em Porto União, às vezes fica em União da Vitória, às vezes fica em Porto Vitória. Percebam como é uma loucura aqui esses limites de municípios. Olha aqui, ó, uma curiosidade. O posto Delta do Jangada fica em Porto União. Posto Delta, ali existente na BR-153, fica em Porto União. E a Polícia Rodoviária Federal, que fica do lado, fica em Porto Vitória. A linha de limite é essa aqui, ó. Porto Vitória está do lado de a Polícia Rodoviária Federal está do lado de Porto Vitória e o posto de combustíveis está no lado de Porto União. E aqui novamente ela passa em linha reta até aqui no fim da Estrada Velha de Palmas, no caso da junção da Estrada Velha de Palmas com a BR-153. Aqui a Estrada Velha de Palmas passa a ser a divisa de Porto União e União da Vitória. Daí já é um ponto fixo, que é de fácil visualização, que é o ponto limite de Porto União. Aqui ele vem vindo pela Estrada Velha de Palmas. Estrada Velha de Palmas. Até esse ponto aqui. Ele utilizava a Estrada Velha de Palmas como ponto de referência. A partir desse ponto, era utilizada a Estrada Férrea Antiga, que originou a Guerra do Contestado, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Esse aqui era o antigo traçado da Ferrovia Itararé-Uruguai. Então, nesse ponto, a Rua Walter de Oliveira passa a ser a divisa entre Porto União e União da Vitória. Um dos limites de Porto União, no caso. Depois a Rua União da Vitória passa a ser divisa. Depois a Rua Alceu Esmanioto. Depois a Rua Balduino Borer. Aqui o aplicativo já está errado, ó. O limite é aqui, ó. A Estrada Velha é por cima da mãozinha aqui, ó. Aqui que é a divisa. Real que é a ferrovia que ainda existe no caso, no local. Ela vem vindo pela ferrovia. Aqui é a estação ferroviária de Porto União da Vitória. Até chegarmos novamente na Ponte de Ferro. Vejam como é uma loucura os limites do município de Porto União. Horas em corpo hídrico, horas em estradas rurais, hora em ferrovia, hora em pontos monumentais, no caso, entre marcos, que você não consegue visualizar em campo onde que realmente é divisa, somente com o auxílio do GPS. Uma das divisas também é no pico de um morro. Esse morro tem 1.280 metros de altitude. Então são várias formas de divisa. Muitos métodos. Então é muito difícil você pegar e saber realmente por onde que passa o município de Porto União. Não é que nem o município de Canoinhas, que é cortado por 3 rios, o Rio São João, o Rio Canoinhas e o Rio Negro. O município de Porto União, ele possui vários atributos como limites. Isso se torna meio confuso. Muitas e muitas pessoas não sabem exatamente por onde passa. E para conseguir caminhar exatamente por cima do limite, somente com a utilização de GPS. Então fica aí a curiosidade de onde são os limites do município de Porto União. É uma análise, no caso, de onde que passa as marcas divisórias.
Beleza? Valeu!